Olá, nesse vídeo aqui vou estar falando um pouco sobre a implementação de um sistema de gestão de segurança do trabalho como fator estratégico para fortalecimento da produção enxuta. É um estudo de caso e eu trago esse tema aqui como uma forma de estudar um pouco sobre como a segurança do trabalho e a produção enxuta elas precisam caminhar alinhada uma com a outra, que é de extrema importância tanto para o Lean como para que a segurança consiga ter muito bem estabelecida suas raízes dentro da produção, seus objetivos sejam cumpridos, suas metas sejam atingidas, assim como o Lean. O benefício para as duas questões aqui são mútuos. Tanto no Lean eu consigo ter resultados, como também na segurança. Com esse sistema de gestão bem implantado, a gente consegue ter ganhos para os dois lados. Então, nesse trabalho aqui, o intuito principal seria buscar o equilíbrio entre essas duas premissas. E aí, na produção, seriam vários benefícios, né? Teria menos acidentes, uma qualidade muito maior e muito de alto padrão, com menos retrabalhos, menos falhas, menos erros, porque o conjunto de ferramentas que esse sistema de gestão propõe é muito fundamental para que a produção Lean consiga atuar de uma forma muito satisfatória dentro do ambiente de trabalho, dentro das indústrias, no chão de fábrica, sabe? Então, esse trabalho propõe uma solução que é bem inovadora e que pode ajudar muito no ambiente para os colaboradores, o bem-estar e tudo mais, porque engloba várias vertentes que são muito benéficas para o trabalho, para a execução deste e também para o bem-estar dos trabalhadores, a fluidez e a dinâmica dentro das fábricas com a produção enxuta Lean, ok? Então vamos prosseguir. Na justificativa, como eu falei aqui, por muito tempo a segurança do trabalho foi vista como uma coisa à parte e não junta com a segurança, sabe? Meio que coisas diferentes uma da outra. Tanto que em muitas produções sempre é uma dificuldade muito grande de conseguir chamar o pessoal para fazer um treinamento, porque não tem horário por causa da produção que é muito corrida, muito apertada. Ou então algumas outras demandas que precisa fazer para a segurança, como por exemplo, assistir um treinamento, não tem tempo, tem que usar o descanso do pessoal, que não é o ideal, né? O ideal seria ter um tempo ali do tempo de trabalho reservado somente para questões de segurança, né? Então, por muito tempo, essa cultura de tratar como coisas separadas existiu. Então, a gente vem com essa ideia nesse trabalho de mostrar que não é bem assim, que dá para fazer várias coisas juntando as duas. E que o futuro, desculpa, da produção enxuta é isso, é juntar várias vertentes do Lean mais vertentes de segurança para que a gente consiga ter um bom desempenho das nossas operações, né? Então, juntar, por exemplo, Lean mais ergonomia, Lean mais segurança como geral, sabe? Então, é muito interessante para o trabalho e também é uma nova forma de trazer a produção enxuta para com seu foco total, né, no ambiente de trabalho, porque eu acredito que a produção enxuta não é o fim, mas algumas combinações com outras vertentes seja o recomeço, sabe? A gente tem essa visão limitada e essa visão limitada gera consequências negativas, como eu falei aqui, né? E aí a segurança deve ser vista como um fator estratégico, porque ela pode sim auxiliar a produção a trazer mais resultados que sejam benéficos para os trabalhadores, os diretores, gerentes, enfim, porque, como eu falei aqui, né, a gente vai ter menos desperdício, uma maior qualidade, vai ter também ali maior desempenho dos funcionários e tudo mais. Então, é de extrema importância eu ter alinhado ali vertentes de segurança com ideias de produção Lean. Então, esse trabalho visa essas ideias. Introdução. Na introdução, eu vou começar dando um contexto da evolução, né, das coisas, que a segurança, ela é uma exigência legal de toda empresa ter, né, ao longo do tempo vem se trabalhando para que ela fosse uma exigência legal,
para os trabalhadores que estão buscando seus direitos, melhores condições de trabalho e tudo mais, ela consegue isso, ok. Só que nessa nova era que a gente está vivendo hoje em dia, a segurança do trabalho continua sendo uma exigência legal, mas também passou a ser um fator estratégico. Toda organização precisa alcançar essas metas de segurança para se meio que se posicionar no mercado, sabe? Ser uma empresa de relevância. Uma empresa que ela é de relevância, ela vai ter que ter certificações, e uma delas são de segurança. Então, é de extrema importância aqui a gente ter muito bem claro e definida no ambiente essas exigências, né, de segurança do trabalho, para poder conseguir as certificações, conseguir ali a relevância que a organização quer atingir no mercado. Isso aí é premissa básica, tá? Contexto. E aí eu estou explicando mais um pouco, né? A indústria está se tornando muito competitiva no mercado de trabalho e também muito tecnológica. E aí tudo isso influencia para que a gente busque coisas que vão ajudar a gente a se tornar competitiva no mercado e mais tecnológica. A base envolve segurança do trabalho. Então é extremamente importante ter isso bem alinhado na sua empresa. De manufacturing busca também o equilíbrio entre produtividade e produção. Indústria 4.0, vou usar muito de dados para resolver problemas, então aqui não vai ser diferente com a segurança, tá? Eu vou ter aí a internet das coisas, vários equipamentos conectados a uma rede, e vai fornecer dados que ajudam a gente a calcular, a metrificar, né? Quando, por exemplo, fazer uma manutenção em um equipamento para evitar falha de produção, para evitar acidente de trabalho, dados de parada de máquina, dados de, por exemplo, de acidente e tudo mais, resultados de auditorias. Então, a gente se apoia muito nisso também, essa coleta de dados, que vai ajudar a gente a ter uma ideia do que fazer, quando fazer e como fazer, tá? Objetivo geral e específicos. O objetivo geral aqui é analisar a segurança como estratégia para fortalecer o Lean. Específicos. Integrar as duas áreas, como eu falei aqui, de extrema importância. Avaliar riscos e falhas. É muito importante a gente estar todo tempo procurando, né? Procurando e tentando resolver os riscos e as falhas. Aplicar ferramentas Lean, 5S, que são os 5 centros, né, de organização, disciplina, enfim, limpeza. O POPs, processamento operacional padrão, também é muito interessante ter isso bem estabelecido, porque não só ajuda os trabalhadores, os colaboradores que já estão há um tempo na organização, como também vai ajudar aqueles que estão chegando na organização, que não sabem muito bem como executar a tarefa. E aí eu vou ter a possibilidade de executar a tarefa da forma correta, né? Seguindo ali os procedimentos corretos de uma instalação, por exemplo, de um procedimento de fabricação de algum equipamento, algum manuseio de alguma máquina. Eu vou ter ali um procedimento padrão para fazer aquilo. E não só isso, eu vou ter também ali normas de segurança descritas para seguir um passo a passo, para poder montar alguma coisa. Então é muito interessante no POP, sabe? Deixa importância para esse trabalho aqui. E Chihuahua também definir ali uma causa central e sair destrinchando em causas menores, né? De um problema central. É muito importante também para esse trabalho, porque a gente precisa ter noção do que está impactando nossa organização, mas claro, tem que definir isso muito bem, porque tipo, é aquela mesma história dos indicadores, né? Não adianta ter 1.000 indicadores, mas esses indicadores têm que estar refletindo alguma coisa, tem que estar denunciando alguma coisa que faça sentido. Então, eu tenho que saber definir muito bem aquilo que eu estou tentando mostrar em tal indicador. Então, é muito nisso aí. Saber aplicar as ferramentas de modo correto. Então, cabe tudo ali uma análise, aplicar uma metodologia que seja eficiente, né, para o meu problema em questão, entende? Mensurar impactos também, indicadores e cultura. Metodologia. Tipo de estudo aqui é o estudo de caso, né, como eu falei anteriormente, e abordagem é qualitativa, quantitativa e documental. Coleta de dados vai ser a partir de entrevista com as pessoas, chegar ali, conversar, ter uma conversa normal do dia a dia, procurar entender o que a pessoa está passando no trabalho dela, quais são suas dores, seus pontos fortes, fracos e tudo mais. Entender aí. A gente pode até montar uma análise de SWOT, posso adicionar também nesse documento aí como uma ferramenta legal de colocar, porque a gente consegue analisar melhor o que está se passando naquele contexto. Outra coisa seria relatórios, né, e auditorias, porque quando passa uma auditoria em um certo setor,
a gente consegue ter uma noção de quais são, né, nossos pontos que a gente está ali sofrendo para resolver e o que a gente está indo bem e que a gente consegue manter. Então é interessante ver esses relatórios e analisar ali o resultado de auditorias. Indicadores operacionais aqui também é muito importante porque a gente consegue através dele traduzir o que está acontecendo na linha de operação. Então é muito interessante. Referencial teórico. Aqui a gente tem uma parte, que é o começo do referencial teórico, que eu só coloquei questões relacionadas aos conceitos que eu trago no trabalho. O primeiro dele é o conceito de segurança do trabalho. Por mais que seja simples, para uma pessoa que é leiga, que vai ler o estudo, é interessante ter tudo bem definidozinho para ela saber do que se trata e tudo mais. Então, eu trouxe a segurança do trabalho como conceito, produção enxuta e Lean, né? Expliquei tudo direitinho lá no referencial teórico. Relação entre segurança e produtividade, também trouxe, porque é uma questão que eu abordo muito no trabalho. Indústria 4.0 é interessante também, porque nem todo mundo sabe do que se trata essa sigla, né? Então é importante trazer para que o leitor se situe no seu trabalho e que ele consiga entender, né, do que se trata aquilo ali. O referencial teórico, ferramentas que eu trouxe aqui, que são de extrema importância para esse trabalho. 5S, organização, disciplina, senso de limpeza. Tudo isso aí é muito importante porque é a base do trabalho. Sem essa base, fica muito complicado a gente conseguir estabelecer qualquer outro tipo de metodologia que venha depois, ou de ferramenta. Então, é de extrema importância ter muito bem definido o 5S, ter meio que implantado ali na cultura da organização, o 5S, sabe? A se tornar uma rotina do dia a dia, ter mesmo firme na cultura. Então, cabe muito também das lideranças, né? Servir como um transmissor dessa cultura organizacional. Todo dia está ali fazendo algum checklist, está fazendo a questão de limpeza dos postos de trabalho, porque isso aí reflete em tudo que a gente for fazer. Por exemplo, um trabalho que seja voltado para a ergonomia, que a gente quer implantar ali a ergonomia. Eu preciso de uma organização no meu meio de trabalho, sabe? Porque em questão de ergonomia, eu vou estar lidando com interfaces do posto de trabalho, vou estar lidando com design, então é muito importante eu ter muito bem definido ali com o 5S o meu posto de trabalho. POPs, como eu falei aqui, a padronização operacional, é muito importante ter isso muito bem claro, saber e orientar, né, em um documento para o funcionário como é que funcionam as coisas, a instalação de um determinado equipamento, a produção de um determinado produto. Então, ter esses comandos, né, de tarefas, alinhado também com questões de segurança, sabe? Algumas ideias de segurança antes de fazer determinada ação é muito interessante. Diagrama de Shewaka, para analisar a causa raiz, né, como eu falei aqui, também é de extrema importância ter. Falando agora sobre resultados esperados, que são os tangíveis, né? A gente espera o quê? Uma redução de acidentes e incidentes, consequentemente, com isso, uma maior qualidade do produto, né? Diminuição de custos operacionais, como eu falei aqui, diminuir retrabalho, uma maior qualidade, menos insatisfação do cliente, né? É muito importante. Tudo isso aí meio que entra como uma coisa para qualidade, né? Que muitas empresas conseguem meio que mesclar setores, então meio que qualidade e segurança juntos, né? Mas a gente percebe que as duas premissas elas têm ganhos que são muito parecidos, né, entre elas. Então, diminuição de custos operacionais é muito isso. Vem a parte da qualidade, com menos retrabalho, porque eu vou ter ali um processo muito bem definido para evitar acidez e tudo mais, que vai ser feito de maneira mais prática, né? E aí, essa diminuição de custo também vem da parte de menos acidentes. Eu tenho menos trabalhadores afastados, uma mão de obra mais presente no chão de fábrica. Eu vou ter ali o que? Menos multas por questões trabalhistas, menos afastamentos, né? Então, eu consigo estar muito bem alinhado, operacionalmente falando, e com menos questões trabalhistas na minha operação ocorrendo. Menos questões como afastamento, né, como falei aqui e tudo mais. Aumento da produtividade, consequentemente, com a diminuição de acidentes, com um processo muito bem definido que ele causa bem-estar para o trabalhador, um processo que é muito bem planejado, ergonomicamente falando, impacta muito no aumento da produtividade. Então, isso aí é um ganho também.
Padronização de processos. Com o POPs eu consigo isso aí e eu consigo deixar muito bem amarradinho todos os processos. E aí o trabalhador ele consegue atuar de forma muito padronizada em cada um, seguindo as normas de segurança, é claro. E o processo de instalação de algum equipamento, se for o trabalho dele, de montagem de algum processo, enfim, de algum produto. Isso aí é muito bacana. Viabilidade do projeto. Então, recursos aqui que a gente tem. Acesso ao acervo bibliográfico da UFPE, da universidade, né, que é gigantesco, tem vários trabalhos que dá sim para buscar alguma referência e tudo mais. Pesquisas científicas, como mostrado em sala de aula, o Science Direct, que é ali um site que tem artigos de todo mundo. Você, com acesso do e-mail da universidade, consegue ver todos os trabalhos, pegar várias referências de vários pontos de vista diferentes, né, perspectivas diferentes. Então é muito interessante isso, porque você consegue ter essa nova possibilidade, né, de pegar trabalhos de todo mundo, que com certeza vai ter um que vai se encaixar ali muito bem no seu estudo. Custo, né? É um baixo custo operacional, muitas ferramentas dá para fazer quase que gratuito, né? Como por exemplo o 5S. Só ali instruindo o pessoal você consegue ter bons resultados com o 5S. O POPs também, o Shioaka. Então não tem um custo operacional que é muito pequeno, então não vai impactar muito na questão de salário, né? Conhecimento também aqui a gente tem uma base técnica em engenharia de produção, né? Uma base que ela ainda é um pouco pequena, né? Mas que com o tempo aí, daqui para chegar para o TCC, né, em si, para fazer o relatório do TCC em si, vai ser mais aprofundada, então vai ser bem interessante. Cronograma. Para o cronograma, as atividades previstas foram meio que manipuladas para 6 meses. O mês 7 ali é só para a questão de entregar mesmo. Chegou no mês 7, entrega o trabalho, né? Ou então no mês 6 dá para entregar o trabalho também, porque a ideia é ter tudo pronto no mês 6, né? Então, a parte dele já pode entregar, já pode apresentar e tudo mais. E aí, as atividades do mês 1, o que seria? Pesquisar o tema, né? No mês 1. Começou o mês 1, começa a pesquisar o tema. Depois da pesquisa, ainda no mês 1, definir o tema. Beleza. Fazer um levantamento bibliográfico inicial, né, a partir disso. E aí no mês 2, você continua levantando, fazendo esse levantamento bibliográfico, né? Depois faz a consolidação do referencial teórico, né? Que são ali os termos que você vai utilizar, as ferramentas que você vai aplicar, né? No mês 3, coletar dados da empresa, né? Seria só isso no mês 3. Não, isso, coletar dados da empresa. No mês 4, aí sim, você iria fazer coleta de dados, continuaria fazendo a coleta de dados da empresa e faria também um tratamento e análise dos dados coletados. Porque você vai coletar dados no mês 3 e na metade do mês 4. Então, durante a outra metade do mês 4, você vai tratar esses dados, ok? No mês 5, você continua tratando os dados, né? Você está tratando dados da metade do mês 4 até metade do mês 5. E aí no mês 5 você começa a redigir os capítulos do TCC, né? E aí no mês 6 você vai continuar redigindo os capítulos do TCC, vai fazer sua revisão geral, formatação, preparação da apresentação, né? E aí consegue deixar tudo bem amarradozinho para entregar já no mês 6. Se quiser fazer tudo, concluir, redigir o texto, formatar, preparar a apresentação durante o mês 6, pode. Porque aqui o plano ele é feito para o trabalho ser concluído em até 6 meses. Então, concluindo o mês 6, a partir do primeiro dia do mês 7, você já entrega o seu trabalho e faz sua apresentação tranquilo, entende? Então, o cronograma ele é feito para conseguir fazer essas atividades durante esses meses. Então, você consegue plenamente fazer, né? Porque não é uma coisa que vai ser muito desafiadora para um projeto, né? Um trabalho de TCC, né? Então, esse pré-projeto ele tem a intenção de auxiliar, né, a pessoa a construir o seu TCC no futuro, entende? Aqui a gente tem as referências que eu utilizei, que foram autores do mundo inteiro. Eu peguei esses autores através do Science Direct, que foi dado
em sala de aula. E é isso. Muito obrigado e até mais.